Olá, meus amigos e amigas. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma história bíblica poderosa que nos ensina muito sobre separação, escolhas e, acima de tudo, sobre a fidelidade de Deus. A história de Abrão e Ló, em Gênesis, capítulo 13. Imagine só a cena. Abrão e seu sobrinho Ló retornando do Egito, abençoados com uma riqueza imensa. Tinham tantos rebanhos, tanto gado, tantos servos, que a terra que habitavam simplesmente não era suficiente para ambos. O espaço ficou pequeno para bênçãos tão grandes. E como consequência, surgiram conflitos. As discussões e as brigas começaram a acontecer entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Uma situação tensa, familiar, que poderia facilmente escalar para algo muito pior. É nesse momento de tensão que a sabedoria e o caráter de Abrão brilham intensamente. Ele, sendo o mais velho e a figura de autoridade, poderia ter imposto sua vontade. Mas, em vez disso, ele chama Ló e, com um coração cheio de paz e generosidade, faz uma proposta incrível. Ele diz: "Por favor, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda." Que lição de humildade e pacificação! Abrão colocou o relacionamento acima dos seus direitos. Ele abriu mão da vantagem de escolher primeiro e confiou que Deus cuidaria dele, independentemente do que Ló escolhesse. Então, Ló ergueu os seus olhos. O que ele viu? Ele viu toda a campina do Jordão. A Bíblia descreve aquele lugar como sendo bem regado por toda parte, como o jardim do Senhor. Era uma paisagem exuberante, verde, fértil, que prometia prosperidade e facilidade. Aos olhos humanos, era a escolha óbvia, a melhor parte da terra. E Ló, movido pelo que seus olhos viram, escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu em direção ao oriente, armando suas tendas até Sodoma. Ló fez uma escolha baseada na aparência, no que parecia mais próspero e vantajoso no momento. Ele escolheu a terra que brilhava, mas mal sabia ele que nem tudo que brilha é bênção. Ele se aproximou de cidades que, como sabemos mais tarde na Bíblia, estavam cheias de perversidade. E Abrão, onde ele ficou? Abrão permaneceu na terra de Canaã. Ele ficou com o que sobrou. Aos olhos do mundo, ele poderia ter perdido a melhor parte. Ele ficou com a terra que talvez parecesse mais seca, mais desafiadora. Mas ele ficou exatamente onde Deus queria que ele estivesse. E é aqui que a história tem uma virada espetacular. No momento exato em que Ló se afasta, no momento em que a separação se concretiza, Deus fala com Abrão. Preste atenção nisso. Foi preciso que a separação acontecesse para que a próxima fase da promessa fosse liberada. O Senhor disse a Abrão: "Ergue agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, e para o sul, e para o oriente, e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada." Uau! Que promessa poderosa! Enquanto Ló escolheu uma porção visível e limitada, Deus deu a Abrão uma herança incontável em todas as direções, para sempre. A bênção de Abrão não dependia da terra que Ló escolheu ou deixou para trás. Dependia unicamente da promessa de Deus. A moral dessa história é profunda e transformadora. Às vezes, em nossas vidas, Deus precisa permitir ou até mesmo orquestrar separações. Pode ser a separação de um amigo, de um sócio, de um relacionamento, ou até mesmo de um ambiente de trabalho. Essas separações podem doer. Elas podem nos deixar confusos, sentindo que perdemos algo valioso, que ficamos com a pior parte. No entanto, o que a história de Abrão nos ensina
é que muitas vezes essa separação é o pré-requisito de Deus para nos exaltar. É o espaço que ele precisava criar para liberar a plenitude da promessa sobre a nossa vida. Deus precisava que Ló saísse do caminho de Abrão para que ele pudesse expandir a visão de Abrão e confirmar a sua aliança de uma maneira ainda maior. A separação foi, na verdade, o início da multiplicação na vida de Abrão. Talvez você esteja passando por uma separação dolorosa agora. Talvez alguém que você amava se afastou, ou um projeto em que você confiava chegou ao fim. Olhe para a história de Abrão e encontre esperança. Confie que se você permanecer fiel no lugar onde Deus te colocou, essa aparente perda pode ser o exato movimento que Deus está usando para te preparar para algo muito maior. Lembre-se sempre desta verdade poderosa. Nem toda perda é uma derrota. Às vezes, é o início da promessa se cumprindo em sua vida. O que os outros descartam, Deus pode usar para te abençoar de forma ilimitada. Muito obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e, claro, se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.